Aqui é o professor Suzuki. Hoje são 20 de novembro, 8 horas e 49 minutos. Vamos iniciar hoje o curso de consultoria, módulo consultoria do MBA executivo. Aguardando a entrada dos alunos. Está aparecendo? Tá, professor. Ok. A Carla pediu para avisar que ela vai participar de uma convenção hoje, professor. E ela não vai poder assistir a aula. Tá bom. Não tem problema. Eu vou deixar depois gravado. Sim. Bom, então vamos falar sobre algumas habilidades, né, do consultor. Claro que habilidade técnica, o conhecimento, ele é fundamental, né? Você pode ler para a gente, Arão, por favor? Posso, professor. Formação técnica, né? Formação acadêmica de boa qualidade. O bom início de carreira, a experiência em trabalhar em uma empresa que dá oportunidade de atuação aos seus profissionais ajuda bastante o consultor em início de carreira diversificada ou especializada. Ok, obrigado. Então, olha só que interessante, né? Quando você fala de conhecimento técnico, ele não está falando... Ele está falando de uma formação acadêmica, né? Você tem que ter uma boa formação acadêmica, mas ele fala também que o consultor precisa ter experiência profissional. E se você tem a oportunidade de trabalhar numa boa empresa, uma empresa bem organizada, bem estruturada, onde você aprende a fazer o que é correto, você adquire uma expertise muito boa, né? Então, é o que aconteceu com você, né, Valmiro? Você teve a oportunidade, quando eu estava fazendo a faculdade, de entrar no negócio a negócio, no Sebrae. E aí eu pergunto para você, não foi bom, não valeu a pena você ter participado desse programa? Conta para a gente. Com certeza, professor. Com certeza, porque ele ajudou muito na questão da minha formação prática, no caso. A faculdade me ajudou na formação teórica e esse meu emprego ele me ajudou com a formação prática. Né? Então é isso, né? Então, quando você... deixa eu só fazer uma outra pergunta. A tela que vocês estão vendo, ela está cheia ou ela diminuiu? Diminuiu. Diminuiu? E está aparecendo, Isso. tá aparecendo o que nessa tela? Parece um fundo azul, professor. Azul Apareceu. escuro. Tá, mas ele diminuiu o tamanho. Isso, diminuiu. Não, é porque é o seguinte, é que quando alguém tenta entrar, eu preciso diminuir para eu ter acesso a um link para que possa aceitar os alunos, tá? Ok? Então, olha só, né? Deixa eu voltar aqui, então. Deixa eu voltar para cá. Veja se aumentou agora. Aumentou? Sim, professor, aumentou. Tá. Então, muito bem. Então, olha só. Eu pergunto para vocês, né? Na opinião de vocês, é importante ter o conhecimento teórico? Sim ou não? Com certeza, professor, ele é importante. Por que é importante? Porque é através dele que, por exemplo, a gente aprende técnicas, aprende como é que vai funcionar na prática, no caso. Ou seja, ele é o início para você estar tendo uma experiência para colocar em prática. Muito bem. E aí, o que você acha, Arão? Qual é a sua opinião? E quem foi que Vamos entrou lá, agora? professor. Sim. Matheus que entrou agora, foi? Foi o Matheus. Isso, Matheus. Seja bem-vindo. Professor, a minha opinião é assim, professor, que tem que ter um plano, né? Quando você é importante o conhecimento técnico, porque é através dele que você monta um plano, um planejamento estratégico para as corporações, né, como um todo. É fundamental, então, para trazer os resultados, porque o dono ele vai querer
ele não vai querer que você fale sobre, se você fazer uma consultoria, no caso, numa empresa boa, que está passando por problemas, ele não vai querer que você fale sobre o sistema operacional da empresa, né? Mas sim trazer lucro para a empresa. Então, essa questão de ouvir ele, né, para chegar mostrar um plano para você chegar em determinada meta, né? Então, para ajudar a empresa. Então, acredito que esses conhecimentos técnicos vai ajudar muito na hora da análise do ambiente, tanto no interno quanto no externo, em relação das forças das forças para chegar no resultado. Tá, ok. E conhecimento prático, a experiência de mercado é importante? Com certeza, porque, professor, através do conhecimento prático, você vai adquirindo habilidades e também vai ganhando experiência para a sua formação profissional. Uhum. E por que é importante você ter essa vivência de mercado, ter essa experiência profissional? Por que é importante? Matheus, você está ouvindo a gente, Matheus? Alô, alô? Câmbio? Quem é que está aqui? Deixa eu sair um pouquinho. Quem é que está na sala agora? Matheus, você está ouvindo a gente? Alô, alô? Valmiro, você está ouvindo a gente, Valmiro? Estou, professor, ouvindo normal. Ah, tá bom. É porque às vezes a pessoa vai ver que ele ligou, ou então está com problema no áudio, né? Pode ser isso, professor. Da outra vez também estava com problema no áudio, Sim. né? Muito bem. Bom, pessoal, olha só que coisa interessante, né? Você tem que ter teoria, claro, aquilo que vocês falaram, porque você tem que ter um embasamento, né? Por exemplo, se você for um consultor na área de finanças, é lógico que você tem que ter teoria. Você tem que saber a questão das análises financeiras, dos indicadores financeiros, né? Indicadores de liquidez, rentabilidade, atividade, né? Você tem que ter capital de giro, fluxo de caixa e outras coisas mais, né? Demonstração de resultado de exercício, custos fixos, custos variáveis. Então, claro que você tem que ter a teoria. Você vai dar uma consultoria de marketing. Você tem que saber quais são os princípios de marketing, os 4Ps, né? Sistema de informação de marketing. Você vai fazer uma pesquisa, tem que ter conceito de pesquisa de marketing. Vai fazer um planejamento estratégico, então, claro que você tem que ter a teoria. O que é planejamento estratégico, o que é visão, o que é missão, planos de ações, né, balanço scorecard e tantas e tantas e tantas outras teorias. Ou seja, né, professor, o conhecimento teórico, ele enriquece na hora de tu colocar ele em prática, no caso. Então, Não, você vai fazer uma análise SWOT, claro que você tem que saber o que é análise SWOT. Isso. Né? Agora é o seguinte, só teoria não é suficiente, porque se você tiver só teoria, e aí você vai fazer uma consultoria, o cliente vai perceber ou não vai perceber? Esse cara só tem teoria. Ele vai perceber ou não vai? Vai, professor, com certeza. Ele vai perceber. Tá? Então, é importante que você tenha a prática, porque a prática é o que dá o equilíbrio. A prática é o que vai filtrar, porque nem toda teoria acontece na prática, né? Tem muita teoria que na teoria é muito bonito, mas na prática tem até um ditado que diz assim: teoria e prática é a mesma coisa, mas na prática é diferente. Certo? Então, você precisa ter experiência prática, né? Porque Professor, eu tenho até um relato para contar, né? Quando eu iniciei, né, meu trabalho no Sebrae, aí no início eu era muito isso de ser explicativo, entendeu, professor? Na hora que eu chegava na empresa,
Aí trazer as soluções era muito explicativo, explicava, mas depois com o tempo que eu fui aprendendo tudinho, não, eu já trazia coisas, já mostrava na prática, olha, por exemplo, diário de caixa, eu explicava para ele e trazia uma planilha para ele, aí você deve fazer dessa forma, ou seja, a experiência ela vem com o tempo, no caso, né, professor? Você vai alinhando ela. Muito bem. Oi, Dimitra. Bom dia. Você está ouvindo a gente? Bom dia, professor. Tudo bem? A gente está tendo uma discussão bem legal sobre teoria e prática, né? E é importante o consultor ter as duas coisas. Você concorda com isso? Sim ou não? Sim, concordo. Porque Muito se bem. você tem o conhecimento e você não põe em prática, né, de nada vale assim o seu conhecimento. A mesma coisa quando você só conhece na prática, mas não domina, né, o assunto. Então, eu concordo. Aham. Muito bem, legal. É importante que você tenha a teoria e a prática, porque tem uma coisa muito importante e eu queria que vocês gravassem isso, tá? Você não pode dar o que você não tem. Entenderam? Você não pode dar o que você não tem. Então, o que significa isso? Que o consultor ele se torna mais útil conforme a bagagem que ele tem. Se você tem pouca bagagem, ou se você não tem nenhuma bagagem, você não tem o que contribuir. Percebe como isso é importante? Quem está aí? Bruna entrou? Oi, Bruna. Tudo bem? Você está ouvindo a gente, Bruna? Ô, Dimitra. Bom dia, professor. Oi, Bruna. Cadê você que eu não estou te vendo? Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, mas não estou te vendo. Liga a câmera Professor, para você te está me ver. ouvindo. Mas, Bruna, não estou te vendo. Égua, pessoal, a gente está tendo uma pós-graduação nós estamos fazendo uma pós-graduação e vocês não ligam a câmera? Que história é essa? Quem puder ligar a câmera, quem não é visto não é lembrado. Eu nem lembro mais como que é a Bruna. Se a Bruna era loira, cabelo comprido, cabelo curto, se é morena, se é alta, se é baixa, nem lembro mais. Como você é, Bruna? Sim, eu lembro assim, Não lembro não. professor. Como você é? Como você é, Bruna? Você é alta? Como você é? Você é baixinha? Sou baixa, professor. Que mais? Se descreve aí, que mais? Cabelo preto, olho preto. Que mais? É isso. Que mais? Usa óculos ou Só, não usa professor. óculos? Usa óculos ou não usa óculos? Não. Não. Não o quê? Não uso. É do tipo bonita ou é do tipo feia? Professor, pelo amor de Deus. Eu tô perguntando, Bruno, você é do tipo bonita ou do tipo feia? Professor, a Débora acabou de mandar uma mensagem para mim dizendo que já vai entrar. Tá Quem falou? resgatando uns gatos. Quem falou A isso? Débora. Débora. A Tá. Débora. Tá bom. Beleza. Sim, você é do tipo bonita ou do tipo feia? Feia, professor. Hã? É do tipo, Feia. é do tipo bonita? Feia. Ai, meu Deus. Tá bom, então tá. A gente está discutindo aqui teoria e prática. Vocês acham que é importante que o consultor tenha teoria e prática também? O que vocês acham? Que sim. Eu até falei na aula passada que tem muita gente que tem muito conhecimento teórico, acadêmico, mas quando chega na hora de, por exemplo, na consultoria, não serve quase nada, porque a experiência que conta mais para mim. Entendi. Ok. Então, é importante que você tenha as duas coisas, né? Por exemplo, veja o meu caso pessoal, né? Como eu tenho experiência na consultoria, que eu faço pela minha empresa e também pelo Sebrae, isso me dá um pouco mais de bagagem para dar uma aula para vocês.
Se eu não tivesse experiência de consultoria, eu ia passar só teoria para vocês. Certo? Por quê? Porque o professor, não é só professor, né? Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Se eu só tenho teoria, eu só vou poder dar teoria. Se eu tenho só prática, eu vou passar só prática. Mas se eu tenho o equilíbrio dos dois, eu tenho teoria e prática, eu consigo, então, compartilhar com as pessoas, né? Por exemplo, eu vou fazer uma consultoria numa farmácia, tá? E a consultoria que eu estou fazendo, a farmácia está passando por um problema financeiro, sei lá, um problema qualquer. E aí eu faço consultoria numa empresa, faço um diagnóstico e faço algumas sugestões de melhorias. E aí o cliente, o empresário, ele implanta e dá certo, né? Então, podemos dizer que foi uma experiência exitosa, correto? Um dia, lá na frente, eu vou fazer uma outra consultoria e vou fazer consultoria numa farmácia também. Ora, eu pergunto para vocês, a minha bagagem, né, de ter feito uma consultoria numa farmácia e ter dado certo, isso vai me ajudar ou não vai me ajudar na nova consultoria numa outra farmácia? Sim ou não? O que vocês acham? Com certeza vai, professor, porque o senhor já vai, por exemplo, ter exemplo, né, de como já foi feito uma consultoria anterior, né? Aí, ou seja, na próxima consultoria que o senhor fizer, o senhor já vai ter a ideia, até mesmo como iniciar, e já vai estar até exemplificando para o cliente que você atendeu. Uhum, muito bem. Inclusive, isso é uma dica, né? Ok? Porque quando você, por exemplo, você faz a consultoria numa farmácia e deu muito certo, o dono da farmácia, ele vai poder indicar você para fazer outras consultorias em outras farmácias. E aí você faz em uma outra farmácia. Daqui a pouco você está virando especialista em fazer consultoria em farmácias. Às vezes o consultor nem planeja isso, mas as coisas vão acontecendo de uma forma tão natural e espontânea que você se torna um expert. É igual você, né, Valmiro? Valmiro é especialista em salão de beleza, né? Não é Sim, isso? professor, A sim. sua mãe, a sua tia tem salão de beleza, você nasceu no salão de beleza, você tem expertise, você deve ter feito várias consultorias. E já. E, inclusive, fiz assim, como foi a questão de experiência, né, professor? Eu fiz Ah, várias implementações de gestão dentro do salão que deram certo. Ou seja, quando eu já levo essa minha experiência para outros salões. Aí sim. o trabalho fica bem mais, assim, bem mais rico. Pois é, exatamente. Então vocês, não sei se vocês já ouviram falar, a McKinsey. A McKinsey é considerada hoje uma das maiores empresas de consultoria do mundo, né? Então, você ser um consultor da McKinsey no mundo inteiro é sinal de status, né? É uma empresa considerada uma das melhores e maiores do mundo. Inclusive, a gente tem aqui no Brasil uma filial da McKinsey, tá? Qual é a grande sacada da McKinsey? É que ela tem um banco de dados enorme, certo? E todos os consultores, ele tem acesso ao banco de dados, né? Os registros. Então, eu vou fazer uma consultoria num posto de gasolina. Esse posto de gasolina está com um problema de gestão, tá? Então, o consultor, ele tem acesso a esse banco de dados. Ele vai lá no banco de dados dele, ele vai lá em posto de gasolina, ele vai lá gestão. Então, ele tem acesso a todas as consultorias que foram feitas em posto de gasolina e que passaram por um problema semelhante. Então, isso dá uma bagagem enorme para o consultor, certo? Que É, ele não está... Sim, diga, pode é falar. aquela questão, né, que tem um conhecimento de mercado muito alto daquela atividade aí. Aí fica bem mais fácil na hora de fazer a consultoria. Portanto, é isso que faz, isso que faz do consultor um consultor competente. É a sua experiência, a sua bagagem, né? É, e, e a capacidade que ele tem de acumular essas experiências.
e depois ele poder utilizar essas experiências, né, nas empresas. Por isso que um amigo meu, hoje ele mora nos Estados Unidos, ele é consultor ele era lá de Natal, hoje ele mora nos Estados Unidos, era um baita de um consultor. Aí ele falou assim para mim, olha, ele falou assim para mim, né? É que eu tinha comentado com ele, né? Eu estava iniciando o trabalho de consultoria. Aí eu falei assim, olha, eu já tive uma empresa, já quebrei a empresa. Aí ele falava assim, eu não acredito em consultor que nunca tenha falhado ou fracassado na vida. Que ele falava. Porque se você não tem a experiência de ter fracassado, você não consegue sentir ou ter empatia por um empresário que quebra, por exemplo. Então, é muito importante que você tenha essa experiência. Tudo bem até aqui? Beleza? Então, deixa eu puxar para cá. Vamos puxar para cá. Tá? Então, olha só que interessante, né? Quando você passa por uma experiência, você pode ter uma visão que ele chamou de uma carreira diversificada ou especializada. Entendeu? Você pode ter experiência em várias áreas, né? Eu posso ter um conhecimento em farmácia, em padaria, em açougue, em supermercado, em bares, restaurantes, serviços, ou eu posso me especializar a uma determinada área, ok? Então, isso é algo que você pode, é uma opção sua, né, que você tem, tá? Quem pode ler, por favor? Quem pode ler esse slide, por favor? Eu vou ler, professor. Tá, obrigado. Em dessas situações, a experiência é favorável ao consultor. Caso o profissional tenha ocupado várias posições em uma só empresa ou trabalhando em diversas empresas de setores diferentes, achará mais fácil atuar como generalista. O profissional que manteve durante muitos anos numa única área, mesmo que tenha trabalhado em empresas diferentes, atuará melhor como especialista. Isso. Então, o que vai determinar se você vai ser um especialista ou se você vai ser um generalista é a experiência que você tem, né? Se você trabalha em várias empresas, mas trabalha sempre no mesmo setor, você acaba focando, né? Porém, se você trabalha em vários setores, você acaba diversificando, né? No meu caso, de maneira específica, eu acho que eu acabei me concentrando mais na área financeira, né? Eu tenho um sócio na empresa, né, que ele também é especialista na área financeira, né? Mas tem consultores, por exemplo, que atuam em diversas áreas, né? Ele trabalha no marketing, ele trabalha nos recursos humanos, trabalha no planejamento, trabalha na questão de logística. Quer dizer, ele tem uma expertise que ele pode trabalhar em diversas áreas, né? Porque ele já tem essa experiência. Ou, como no meu caso, você acaba se especializando em um setor, um segmento. De uma certa forma, acho que é o próprio mercado que vai filtrando isso, né? Muito bem. Além das habilidades técnicas, nós precisamos de habilidades pessoais, né? Quem é que pode ler para a gente? É um de cada vez para não ter aglomeração. Quem é que pode que tenha sido muito desenvolvida. Olha, tá dando. Tá falhando o áudio. Tá falhando o áudio. Leia de novo, por favor. Tá falhando, não estou ouvindo. Habilidades pessoais e interpessoais trata com pessoas, negociar situações sem ter o poder nas mãos não é uma habilidade que tenha sido muito desenvolvida entre os executivos nas últimas décadas.
As principais características pessoais e interpessoais são... Tá. Aqui. Vai. Saber ouvir, saber observar, saber investigar, saber levantar dados e informações, ter habilidade para deduzir, chegar a conclusões baseadas em fatos e dados, saber raciocinar em hipóteses, dominar a arte de dar apoio e saber discordar sem romper o relacionamento com o cliente, dominar a arte de comunicação com humor. Ok, muito obrigado, Arão. Então, olha só, o relacionamento interpessoal, ou a relação humana, é uma das habilidades muito importantes para o consultor. Então, ele não basta ter um conhecimento técnico, ter competência, ser muito bom naquilo que ele faz, mas ele tem que ter uma habilidade de tratar com as pessoas, né? Tem que ter simpatia, empatia, tem que saber ouvir, lidar. Não é verdade, pessoal? O que vocês acham? Vocês concordam ou não concordam? Hein? Concordo, professor. Né? Deixa eu só mandar aqui uma mensagem para o professor Wilson, que ele mandou uma mensagem aqui para mim. Obrigado. Então tá. Então, vamos lá. Habilidade humana, né, é uma habilidade mega importante, né? Por quê? Porque não basta você ter conhecimento. Você tem que saber lidar com as pessoas, né? Se você for uma pessoa muito dura, muito seca, ou muito, sei lá, nariz empinado, muito orgulhoso, né? Você acha que as pessoas vão gostar de você se você for muito, se você for muito, sabe aquele pessoal que se acha, né? A pessoa se acha, eu sou consultor, se acha, tal. O que vocês acham? Hein, pessoal? Qual é a opinião de vocês? Quero ouvir de vocês, né? Hein, pessoal? A pessoa cria logo uma raiva que a pessoa fica como que fala muito snob, né, professor? Aí, pessoa, até ser humano a gente não gosta, né? A pessoa de ver outra pessoa que quer se sentir superior, tudinho, até mesmo externar isso, então, ou seja, acaba que a pessoa que age dessa maneira afasta Sim, as pessoas. sim, isso mesmo. Pessoal, e olha só, né? Não somente a relação interpessoal, mas a habilidade de você observar e perceber o que está acontecendo, né? Então, o consultor tem que ter essa sensibilidade para saber o que está acontecendo, correto? Tá? Habilidade para deduzir, chegar a conclusões em fatos e dados, e saber raciocinar. E também bom humor, né? Vocês acham que bom humor é importante? O que vocês acham, pessoal? Hein? E aí, pessoal? Sim ou não? Sim, professor, ele deixa, não fala se o bom humor, ele deixa no caso, a conversa mais agradável, professor, no caso, dá um bom dia firme para a pessoa, sempre estar sorrindo, então essas coisas ajudam muito a passar um agrado na hora de estar fazendo a consultoria. Na verdade, o cliente tem que olhar para o consultor e falar assim, pô, esse cara é bom para caramba, manja para caramba, e é também um cara legal, né? Ele tem que sentir, assim, ele tem que gostar do consultor, né? O consultor tem que ser uma pessoa agradável. Sim, professor, inclusive, como é que eu posso dizer, na hora tem que também descontrair, na hora que você está conversando com o cliente, também tem que ter como o senhor faz muitas das vezes aqui na É, nossa sala de aula, então é importante isso. é verdade. Eu estava uma vez dando aula na graduação, e uma das alunas, ela trabalhava lá em Barcarena, numa empresa que era terceirizada para essas grandes empresas multinacionais. E essa empresa, ela contratou a equipe do Vicente Falcone, que é considerado um dos melhores
consultores do Brasil. Inclusive, eu coloquei uns 2 ou 3 vídeos dele na plataforma, né? Então, ela falou assim que veio uma equipe lá de São Paulo, Rio, não sei aonde, e disse que o pessoal era muito, muito, muito gente boa. Muito gente boa. Entenderam? Então, quando você tem uma equipe que as pessoas gostam, as pessoas acabam abrindo mais oportunidades. A pessoa acaba querendo ajudar você enquanto consultor, né? Deixa eu contar uma experiência que aconteceu. Deixa eu parar um pouquinho aqui a apresentação, né? Deixa eu contar uma experiência que aconteceu nessa última consultoria que eu fiz numa empresa de logística. A pessoa que era do financeiro se chamava Dona Bibi, né? E essa Dona Bibi, que é uma senhora muito simpática, tal, ela tem um filho que, que passou na prova do Ciaba, né? E ele estava se preparando para fazer a prova física, que é natação, corrida, e depois, se ele passa nessa prova física, ele fica, eu não lembro se era 2 semanas lá no Ciaba, para o que eles chamam de período de adaptação. E como eu tenho um filho que fez Ciaba, o Daniel fez Ciaba, hoje ele está no Rio de Janeiro, está super bem, graças a Deus. Então eu converso muito com ela sobre o filho dela, né? E aí, dona Vivi, como é que está o seu filho? Ele está treinando, ele está não sei o quê, não sei o quê. Aí, cara, qual é o melhor assunto para uma mãe? É o filho, né? Certo? Então ela começou a conversar bastante sobre o filho dela, né? E, ou seja, houve uma identificação, né? Ela acabou gostando muito de mim, porque eu dei algumas dicas, dei bastante incentivo para ela, por conta do filho. E aí, o que foi que eu percebi? Que ela começou a fazer coisas que eu não tinha pedido. Ah, professor, eu tenho uma planilha aqui, se o senhor quiser, eu mando para o seu e-mail. Então, ela me ajudou muito, né? Por exemplo, uma coisa que poderia levar umas 2 semanas para coletar os dados, a gente acabou fazendo em uma semana, porque ela me ajudou muito. Ela acabou, olha, professor, eu tenho uma planilha assim, eu vou mandar para o senhor. Ah, professor, eu tenho não sei o que, não sei o que. Entendeu? Então, quando você tem essa abertura, né, de você conquistar as pessoas vão ajudar. E o contrário é a mesma coisa, né? Se você é um cara que nariz empinado, trata friamente, o pessoal vai fazer só o mínimo necessário. E às vezes eles podem até sabotar você. Né? Concorda ou não concorda, pessoal? O que vocês acham? Né? Vocês concordam ou não concordam? Concordo, professor. Né? É igual time de futebol, né? Se você tem um técnico de futebol que trata mal os jogadores, eu pergunto para vocês, os jogadores não podem sabotar o técnico no jogo, sim ou não? Hein? Hein, pessoal? O que vocês Acontece acham? muito isso, professor, no futebol. Né? Acontece Acontece muito isso. isso. Se você tem ou até mesmo um jogador novo, o cara é estrela, mas o cara é arrogante, na hora do jogo, pode acontecer dos caras boicotarem o cara, né? E do contrário, a mesma coisa, vem um cara de fora e o cara é um cara legal, ele acaba se adaptando, né? Eu vi até uma reportagem, acho que foi ontem, um jogador estrangeiro que foi para o Vasco, né? Hoje ele é, acho que, o artilheiro do Vasco, eu não lembro qual era o país, não sei se ele era da Argentina, não sei de onde, né? E que ele foi muito bem recebido pelo Vasco e hoje o cara é um artilheiro do Vasco, né? É Então, o German Cano, professor, é argentino esse mesmo. mesmo, é esse mesmo, esse mesmo. Ele falou na reportagem que ele foi muito bem recebido pelos jogadores, né? Então, quando você não é bem recebido, né? Por exemplo, não sei se foi o Júnior, que ele foi num time lá fora para receber altíssimos salários.
Aí os jogadores do time, eu não lembro qual foi o país, ficaram muito, tipo, aborrecidos, né? Pô, como é que vem um cara aí do Brasil, tá ganhando milhões? Então, ele teve muita dificuldade, porque ele sofreu um preconceito dos jogadores, entendeu? Tá? Ó, inclusive, eu tenho um aluno da Fibra hoje, ele está fazendo o 8º semestre. O Tinho, ele era jogador do Vasco, né? E ele foi jogar na Arábia, num time da Arábia Saudita. Ele falou para mim que no começo ele passou por umas boas, porque até o pessoal aceitá-lo no time levou um tempo, um bom tempo de adaptação, entendeu? Um cara de fora, né, vai ganhar bem mais do que eles. Então, a mesma coisa é o consultor, né? Você tem que ter uma habilidade de você conquistar a confiança das pessoas, porque senão, meu amigo, fica bem complicado. Tá tudo bem até aqui ou não? Tá claro isso? Tá? Beleza? Ok, vamos lá. Próximo slide aqui. Quem é que pode ir? Ah, sim, eu vou pedir para vocês, peguem um caderno, por favor. Tá? Peguem um caderno, por favor. E vamos fazer uma autoavaliação, tá? Eu sei mais do que a maioria das pessoas sobre os seguintes assuntos. Escrevam aí. Pode ser qualquer coisa, professor? Claro que pode ser qualquer coisa. Pode escrever todos os assuntos nas quais vocês dominam, que vocês são bons. Pode escrever aí. Professor, a minha internet está ruim. Alguém pode mandar lá no grupo que era para anotar, por favor? Tá, ok. São essas três, tá? Eu sei mais do que a maioria das pessoas sobre os assuntos. Segunda pergunta. Eu tenho me saído melhor do que a maioria nos seguintes assuntos. E o terceiro, meus amigos, família e colegas, professores, têm me dito que eu sou realmente bom em. 4. Tem mais um aqui, 4. Eu acredito que as pessoas estariam dispostas a me pagar pelo seguinte. Ok? Muito bem, deixa eu colocar aqui. Veja se apareceu. Coloquei no grupo, tá, Jelly? Dimitra. Obrigada, professor. Ei, Dimitra, você prefere que chame você de Dimitra ou de Jelly? Me chame como o senhor preferir. Mas você não tem preferência? Professor, as pessoas me chamam de Jimmy. No meu trabalho eu já estou até acostumada. Ah, é? Jimmy? Jimmy é bem carinhoso, né? E aí, Matheus? Matheus, você consegue falar? Ele está com problema de microfone, Matheus? Professor, ele tá com problema no celular dele, eu não sei o que é. Acho que tem que ter algum tipo de permissão na configuração. Aí ele não tá conseguindo acessar. Entendi. Ok. E aí, estão preenchendo? Já preencheram? Estão preenchendo? E aí, pessoal? Todo mundo já preencheu? Todos já preencheram? Preenchido, professor. Tá. Arão, você preencheu? Falta só a quarta, professor. Tá bom. Dimitra, você já preencheu ou está fazendo?
Professor, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Como está caindo aqui a conexão, e aí o meu filho acordou, em relação a qualquer assunto que eu posso colocar, Sim, qualquer assunto. tipo, no meu caso, como eu sou bancária, eu posso colocar em relação a isso? Claro que pode, lógico. Tá. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo de 10 minutos para tomar água, ir no banheiro, tal. Quem estiver preenchendo, termina de preencher, a gente retorna às 10 horas, tá bom? Beleza? Entendido, professor. Ok. E aí, pessoal, tudo bem? Conseguiram preencher? Tudo bem, professor? Preencher aqui, professor. Ah, então tá. Então, leia para a gente, Arão. Vamos lá, professor. A primeira pergunta foi autoavaliação, né, da atuação como consultor. Professor, eu me identifiquei nos assuntos, eu sei mais do que a maioria das pessoas sobre os seguintes assuntos. Eu acredito que no assunto são em relação à música, filmes, esporte. Então, eu me identifico muito nesse assunto. A segunda, eu tenho me saído melhor do que a maioria das pessoas nos seguintes assuntos. Acredito que em filmes, professor, análise de filmes. Porque eu até comento com meus amigos, né, questão de filmes de análise, né? Às vezes podemos fazer. Eu gosto muito de fazer as comparações de filmes de ficção, mas trazendo para a nossa realidade, né? Se pegarmos, por exemplo, aqui um filme de zumbi, tem muitas pessoas assim, por exemplo, a Guerra Mundial Z, tem muitas pessoas que levam para o lado do filme, daqui a um tempo vai ocorrer um ataque zumbi. Aí eu fico assim, não, pô. Talvez sim, mas podemos pegar esse filme que é uma ficção, trazendo para a realidade como, por exemplo, um apagão de energia na nossa cidade, por exemplo, sem água, se torna um caos. Então podemos até fazer essas análises do filme, né? Trazendo a nossa realidade assim, dessas catástrofes que estão acontecendo, até a questão dos nossos climas, né? Então, às vezes as pessoas pensam, esse filme vai ter um ataque zumbi. Não, podemos fazer uma comparação, né? Trazendo essas O catástrofes, né? zumbi, ele pode ser uma coisa simbólica, né? Isso, perfeito. Né? Pode ser uma coisa Perfeito, uma coisa simbólica. simbólica. Isso. Tem um simbolismo. Então, a gente. Um simbolismo, exatamente. Então, às vezes, as pessoas tragam para esse lado de ficção, trazendo mesmo, que trazer, vai ter um ataque zumbi. Não, podemos. A questão dos Estados Unidos, por exemplo, né, que eles são muito mais preparados, digamos, que a gente, que todos eles, praticamente, em casa, eles têm um porão, então eles abastecem mantimento, comida, água, tudo exatamente precavendo, né, esses climas aí que está acontecendo agora no mundo, né? Em questão da cúpula da COP26 agora, que teve uma reunião na Escócia, né? Então, tem todas essas questões de climas, aconteceu na Alemanha, né? essas enchentes. Então, podemos comparar esses ataques zumbi de filme, essas análises, trazendo realmente essas catástrofes, né? Porque, Uhum. por exemplo, você não conseguiu. Com um Não, mas apagão sem Arão, água, não conseguiu. Né? vamos continuar, porque Sim, o objetivo não é falar sobre o conteúdo, mas quais são sim, sim. as habilidades que você tem, Perfeito, conhecimento. Vamos lá. Qual é o que você perfeito. respondeu na 3 e na 4? Na 3, professor, meus amigos e familiares, colegas de trabalho, professores, têm me dito que sou realmente bom. Professor, música, falando de música, né? Meus amigos, a gente também comenta muito a questão de música, porque eu sou uma pessoa que sou muito apreciador de música, em questão, tanto sou músico também, sou músico e também eu coleciono guitarras, entendeu? Instrumento de cordas. Então, eu tenho um amigo também que é luthier, ele que produziu minhas guitarras, eu tenho umas 5 guitarras que eu customizei. Então, assim, eu acho que tenho habilidade, né? Se eu fosse hoje trabalhar na área de música,
talvez eu seria um consultor nessa área, consultoria musical, né? Montar um negócio, meu sonho é montar um negócio nessa área de música. Então, o conhecimento que eu tenho também me ajuda muito nessa área de consultoria, tanto da aula também de música, também habilidades também, questões de habilidades, seria no pacote Office também, em organização de documentos, eu tenho habilidade nessa área. Então, eu acredito que meus amigos acham que eu sou bom nisso, em questão de música. Se fosse prestar hoje de consultoria, talvez eu me sairia bem nessa área de música. Uhum. Tenho muito conhecimento. Legal, obrigado, valeu. Perfeito. Tá. E você, Valmiro, como foi que você preencheu? Diga lá. Deixa eu botar aqui. Bom, a primeira eu botei, né, que eu tenho bastante conhecimento sobre o MEI, né, e futebol e videogames. Já a segunda pergunta, né, que fala, eu tenho me saído melhor do que a maioria das pessoas. Uma coisa que, inclusive, me procuram muito, né, professor, é a questão sobre orientação empresarial. Aí, meus amigos, e já complementando a terceira, inclusive, professor, meus amigos, famílias e colegas de trabalho, professores, dito muito que eu sou bom em. Aí, no caso, é a questão do marketing digital e sobre MEI, professor, também. O outro, né, acredito que as pessoas estejam dispostas a me pagar por. Eu creio que é serviço voltado, professor, para, inclusive, eu fui remunerado, né? Questão da área contábil, professor, e a parte de gestão, porque também as minhas habilidades, né, por exemplo, da área contábil, eu sei fazer declaração, questão de regularização da empresa, desde a abertura ou até mesmo para colocar ela em dia, entre outras coisas. Uma coisa também que eu sei muito, a questão da implementação, né, de um sistema integrado de gestão, professor, são aqueles softwares de ERPs, e ferramentas digitais, como, por exemplo, o Instagram, Google Business, WhatsApp Business também, e outras ferramentas de marketplace também, professor. Então, são essas perguntas que eu respondi. Ok, obrigado. Então tá, olha só. Professor? Oi, pode falar, Arão. Só dar uma ênfase aqui. O Valmir tocou em tecnologia, né? Porque às vezes realmente as empresas, às vezes quando elas vão fazer uma entrevista, elas perguntam: você tem habilidade com tecnologia? Aí teve uma empresa que me perguntou, né? Eu falei: qual tecnologia, né? Porque às vezes as pessoas jogam a tecnologia logo para tecnologia digital, né? Técnicas digitais. É porque até na forma de tu fazer um tecido, manusear algo ali, é técnica, né, professor? A forma de tu produzir algo, né? Então a pessoa às vezes tem que ser realmente mais específico, né, na hora de perguntar qual habilidade tu tem com tecnologia. Aí eu falei, qual tecnologia? Digital? Tudo bem. É isso Sim, mesmo. meu professor. Obrigado. Correto, tá? O raciocínio está corretíssimo. Bora continuar. Então, esse tipo de autoavaliação é importante. Por quê? Porque aí ele mostra aquilo que você tem de positivo e também mostra o que a gente precisa se capacitar, né? Porque se tem uma coisa constante hoje na sociedade é a mudança, né? Então a gente não pode, nós não podemos. Eu falo a gente porque também estou no meio. Nós não podemos ficar assim acomodados achando que aquilo que a gente já sabe é suficiente, né? Então nós temos que adquirir sempre novas habilidades, novas competências, fazer novos cursos, estar sempre se atualizando, correto? Professor? Oi, pode falar. Estava até conversando com a minha mãe agora há pouco, né? Eu falei, mãe, o que eu sou bom, mãe? Essa pergunta aí que o senhor Legal, passou agora foi legal. interessante. E Eu fui aí? lá, perguntei, o que eu sou bom? Ela falou, não, é muito, muito difícil dizer que tu é bom, porque tem várias coisas que tu consegue fazer, ó, operar essas tecnologias digitais, que eu faço toda a questão de transição de pagamentos com ela, tudo resolvo a questão de bancárias, todas essas Sim. questões eu consigo me sair, resolver situações, problemas de banco, eu já resolvo com ela, já vem comigo. Arão, resolve isso aqui para mim, crédito, banco aqui. Aí eu vou lá, resolvo, ligo pro banco, tudinho. Aí é tantas coisas, né? Olha, aí já foquei em música, que realmente a gente conversa, filmes, essas coisas. Então são muitas coisas, eu digo assim, multi-utilidades que a gente fica tentando, eu sou bom nisso, eu tentei filtrar, na verdade, algo específico, na verdade, mas tem várias, até outras coisas também que eu sou bom. Legal. Obrigado. Beleza, valeu. Show.
Entendimento e proposta de trabalho. Valmiro, leia para a gente aqui, por favor. Entendimento e proposta de trabalho. O consultor deve exercitar fortemente seu poder de empatia na primeira reunião com o cliente. Para isso, é importante que logo nessa conversa sejam discutidos alguns pontos que dizem respeito à situação da empresa, demonstrando-se assim que o profissional conhece e é solidário com os problemas do cliente. Isso, obrigado. Então, olha só que interessante. No primeiro contato, né, é claro que a postura número 1 é ouvir, né? Você não pode chegar no primeiro contato e falar o tempo todo. Você precisa entender realmente qual é a dor do seu cliente, né? Qual é a necessidade que ele está passando. E ao mesmo tempo que você sente a dor dele, compreende a necessidade dele, ao ouvir a história dele, você precisa fazer alguns comentários também. Por quê? Porque de uma forma sutil ou de uma forma indireta, o potencial cliente precisa sentir que você também domina a matéria, né? Então, por isso que ele coloca aqui, né? Demonstrar que você conhece e também é solidário com os problemas do cliente. Tá bom? Não tá lá para concordar, mas sim para contribuir, né, professor? Exatamente, isso mesmo. Boa, professor. Inclusive caiu numa questão da prova lá que o senhor colocou na atividade lá. Saber ouvir. Eu marquei essa aí. Eu marquei essa, professor. Eu nem sei, saber ouvir. Eu nem vi. Saber ouvir, né? Vamos lá, entendimento. Leia aí, Arão, por favor. Vamos lá. No primeiro contato, o consultor deve procurar obter uma visão global da empresa para depois chegar especificamente ao que o cliente deseja, ou seja, o motivo pelo qual foi chamado. Podemos fazer 3 considerações sobre esse primeiro contato. Isso, vamos lá. Quais são eles? Primeiro, o que o cliente pede e diz que está precisando nem sempre é o que ele quer. Geralmente o cliente ele tem sua visão da situação e das consequências e mentaliza soluções que, via de regra, não são as mais corretas. O consultor deve analisar muito bem essa questão para definir se vai trabalhar no apagar do incêndio, entre aspas, das sequências ou se vai atacar as causas do fogo. Isso, obrigado. Qual é a segunda? Leia a segunda. O que o cliente quer nem sempre é o que ele precisa. Podemos ocorrer uma miopia por parte dos diretores ou gestores, ou seja, há um equívoco no foco. Os diretores estão focando no produto e não no mercado, por exemplo. Isso. Então, pode ser que ele não esteja enxergando o todo. E terceiro? O que o cliente precisa nem sempre pode ser aplicado. O consultor pode perceber que aquilo que a empresa necessita, às vezes, é inviável e deve ter o bom senso de dizer isso ao cliente. Isso. Professor? Oi, pode falar. Professor, tinha uma questão na prova lá que falava sobre a questão de quando o consultor ele vai fazer um diagnóstico numa empresa, ele pode ser ele que é o culpado se caso a empresa trazer resultado ou obter o fracasso. Isso é verdade, professor? Eu discordei. Eu não lembro como foi feita a pergunta, né? Entendeu? Então, eu não tenho como... Eu não sei qual foi o gabarito, porque eu não lembro o teor da pergunta. Mas, assim, pode acontecer, viu, Arão, de que o problema está no próprio gestor. É isso que eu ia falar, professor Léo. No caso lá, dizia que a culpa é 100% do gestor do consultor se fracassar. Ah, não, isso aí é falso, pô. É falso, não é responsabilidade dele. Isso. Tá? Era a única que não dizia. Você não tem... Porque, em primeiro lugar, lembra que a gente disse que o consultor é comparado ao médico? Sim, professor. Né? Então, você é o médico. Você é o médico e fala para o paciente assim, você está com uma doença, a sua doença é tal, e você tem que tomar um remédio tal, ok? Aí, o paciente não toma o remédio, piora, o quadro se agrava e ele morre. Aí, a pergunta que eu faço é culpa do médico? Não. Não, senhor. Claro que não. Porque não adianta eu
pegar, levantar os problemas, né, o diagnóstico, e te dar a solução se tu não põe na prática aquilo. Então, não vai obter sucesso na cura, por exemplo, quando o médico faz. Exatamente. Então, é isso que eu queria passar para vocês, né? O consultor não tem responsabilidade, ele não é responsável. Ele só pode ser responsável se ele faz um diagnóstico errado, ele fala para o empresário que ele tem que fazer 1, 2, 3 atividades, ele faz e o cara quebra. Mas isso por conta de um diagnóstico errado do consultor. Aí sim, aí ele é responsável. Entendi. Né? Por isso que ser um consultor, ao mesmo tempo, é um grande privilégio de você ajudar outras pessoas, é muita responsabilidade. Muita responsabilidade. A gente não pode ficar fazendo trabalho sem ter esse senso de responsabilidade e comprometimento, sabe? Às vezes eu fico preocupado, né, de pessoas, não é que seja que eu fique preocupado, né? Mas assim, eu tenho um amigo que ele tem um treinamento de consultoria na área de finanças. Ele ajuda as pessoas a formarem consultores financeiros. Aí um dos alunos dele, né, fez o curso dele de uma semana e aí ele se propaga como sendo o rei da cocada, entendeu? O top das galáxias, sendo que a pessoa está começando agora. A pessoa não tem experiência, não tem bagagem, entendeu? Então eu acho que a consultoria tem que ser feita com muita responsabilidade, né? E também muita humildade. O consultor tem que ser uma pessoa humilde, né? O cara não pode se achar, né, o rei da cocada, porque não é por aí, né? O trabalho de consultoria é um caminho longo, né? Um caminho árduo, é um caminho de acumular experiência, bagagem, né? E eu acho, a impressão que eu tenho é que quanto mais competente uma pessoa mais humilde ela é também, sabe? Eu acho que isso, elas andam juntas. Você não Pé no concorda? chão, né, professor? É verdade. Chega um momento assim, professor, que às vezes a pessoa coloca assim, né, a palavra, não, eu conheço meu lugar. Então, realmente, né, eu tenho que saber diferenciar, né, do profissional competente, né, para aquele profissional que realmente É, se acha. é Realmente. verdade. Porque assim, a pessoa que é humilde, ela conhece as suas limitações e ela sabe que ela tem muito o que aprender. Então, a pessoa que é humilde, ela é aberta para o novo, para novos conhecimentos, novas habilidades. A pessoa que se acha, Professor, né? Pode falar. é interessante, né, que estávamos a questão de expertise, né? É, Como eu fiz recentemente praticamente um serviço para uma clínica odontológica. Esses dias que eu passei nessa clínica organizando esses planos, que realmente a empresa os planos não estavam pagando, e que tinham erros também da própria gestão que não enviavam o exame correto do paciente, então verifiquei se, no caso, eu fosse nessa área, realmente eu consegui pegar conhecimento, né, com base em experiências de outras organizações, de hospitais. Aí eu estava colocando assim, se, por exemplo, eu fosse fazer uma consultoria numa clínica de beleza, talvez eu já teria dificuldade, né, em questão diferente do Valmiro, né, que já tem uma certa experiência já, né, de estrada aí, talvez eu teria dificuldade, mesmo sendo na área da saúde, mas eu teria um pouco de dificuldade, né, por ter vamos dizer, um novo ambiente, né, de trabalho, totalmente diferente, eu acredito isso. Eu já é, teria um pouco de dificuldade, eu. aham, pois é. Mas, assim, voltando ao assunto, né? Eu acho que a humildade é a base de tudo, né? Quando você vai num ambiente novo e é uma coisa que você não conhece, seja humilde para aprender, né? Você chega para a pessoa e fala assim: olha, tem um negócio aqui, eu não entendi direito, você pode me ajudar, você pode me ensinar, tal. Eu acho que você ganha muito com isso, sabe? E eu vi um depoimento, mesmo os grandes consultores, a consultoria sempre
ele é uma coisa que é uma incógnita, tá? Você vai estar trabalhando numa empresa, por máximo que você tenha experiência e bagagem, sempre tem alguma coisa nova, sempre tem alguma coisa que a gente não sabe, tá? Você não pode dizer que um consultor sabe 100% de alguma coisa, ninguém sabe 100% de nada, tá? Então, por isso que o consultor, ele, quando vai iniciar uma consultoria, ele tem que estar aberto ao novo, saber que ele também vai aprender bastante coisa, entendeu? Vocês concordam ou não concordam com isso? Sim, professor. Concordo sim, professor. Né? Sim, sim. Muito bem, então Sim. bora continuar, né? Vamos lá, dicas para facilitar o entendimento na primeira conversa. Temos algumas dicas, né? Valmiro, leia para a gente. Dicas, né, professor? Pergunte: o que se quer obter após o final do trabalho? Essa é uma pergunta para ser feita após uma conversa de aquecimento inicial, baseada no conhecimento prévio do consultor. Com base na resposta, o consultor deve detalhar ao máximo a expectativa do cliente, inclusive solicitando dados numéricos do que ele espera como resultado. O alinhamento das expectativas é fundamental para que o cliente saiba exatamente o que esperar do consultor. Ok? Então, isso aqui ele é muito importante, ok? Essa palavra aqui, alinhamento. Poxa, isso aqui é muito importante, tá? Por que é importante? Porque se o cliente tem uma expectativa muito alta e você não explica para ele o que você vai fazer, isso pode gerar uma frustração muito grande, uma decepção muito grande. De repente, o cliente acha que o consultor é o salvador da pátria, ele que vai salvar a empresa, e nem sempre é verdade. Aliás, na maioria das vezes, isso não é verdade, ok? Porque o consultor, né, ele vai trabalhar com base na sua expertise, com análise, diagnóstico do que está acontecendo, mas não significa, por exemplo, que é 100% garantia de que vai ter sucesso, né? Então, esse alinhamento é muito importante, né? Ok? Então, ele está dizendo aqui o seguinte, né? O consultor deve detalhar no máximo a expectativa, né? Deixa eu contar um caso pessoal. Eu terminei a consultoria nessa empresa de logística e o cliente, ele gostou muito de mim, certo? Aí, quando eu prestei o relatório para ele, ele falou assim, então tá, ele me chama de Gilberto. Então tá, Gilberto, vamos fazer o seguinte, a gente gostaria de entrar numa consultoria na fase 2. Por quê? Porque eu sinto que a minha empresa, eu preciso ter um financeiro robusto, eu preciso ter um financeiro eficiente, ok? Então, eu queria que você fizesse um orçamento para uma outra consultoria, né? Então, que foi que aí eu saí dessa conversa e comecei a pensar, né? E aí eu cheguei à conclusão seguinte, o que ele está querendo realmente? Porque se você for parar para analisar, eu não tive dificuldade na empresa dele de preencher a DRE, muito pelo contrário. O financeiro dele estava muito organizado, as pastas todas organizadas, as planilhas todas organizadas. Então, o registro financeiro da empresa está muito bem, entenderam? Está ótimo, certo? Agora, o que ele está querendo? Ele quer um gerente financeiro? Ele quer alguém que controle, que diga o que é para gastar, o que não é para gastar? Então, eu entrei em contato com ele e falei assim, olha, fulano, nós precisamos fazer uma outra reunião. Pode ser na videoconferência ou então por telefone mesmo. Eu quero que você me explique exatamente o que você quer. Entendeu? Por quê? Porque eu não entendi direito o que ele quer realmente, né? Ele quer um cara que seja um gerente financeiro, né? Porque uma coisa é você ter um sócio, né? Não sei se eu comentei com vocês, ele teve um gasto pessoal de 30 mil reais. O gasto dele mensal é 30 mil. É muito dinheiro, né? 30 mil reais. Certo? Então, 30 mil reais todo mês tirando da empresa, não tem empresa que aguente. Então,
O que é um gerente financeiro? É alguém que vai controlar os gastos dele, sendo que ele é o dono da empresa? Entendeu? Como é que o cara que é empregado vai dizer para o chefe assim, olha, chefe, você está gastando muito, entendeu? Então, é importantíssimo você alinhar a expectativa, porque dependendo do que ele está pedindo, eu vou dizer para ele que não vai ser possível fazer, entendeu? Dependendo do que ele pedir, pode ser que a gente encontre uma alternativa, tá? Mas eu não vou entrar numa consultoria só para ganhar dinheiro dele e no final não vai gerar resultado. Vocês entenderam o que eu quero dizer, pessoal? Tá? Sim, professor. Ok, então bora, vamos continuar, né? Próximo slide, né? Ok. Arão, leia esse outro slide aqui. Esse alinhamento é o elemento que irá determinar se o cliente ficará ou não satisfeito com o serviço. E, ao mesmo tempo, dará um norte ao consultor que terá uma referência do seu serviço. Pergunte, para quê? Em geral, os clientes dizem superficialmente o que querem. Pergunte para que eles querem e o que querem. Pergunte ao cliente qual indicador de desempenho ele espera utilizar como referência. Isso. Então, o alinhamento, ele é o que vai dar vai ser o elemento-chave para determinar se o cliente ficará satisfeito ou não. Quando vocês tiveram aula de marketing, eu perguntei para vocês os 2 elementos do grau de satisfação. Lembra que eu falei para vocês? Quem é que lembra? De acordo com Philip Kotler, quais são os 2 elementos do nível de satisfação? Valmiro, você lembra? Salvo engano, eu lembro só do valor percebido, né, professor? Quais são os 2 elementos? Arão, você lembra, Arão, quais são os 2 elementos? Hein? Pessoal, os 2 elementos no grau de satisfação são Não estou lembrando. expectativa do consumidor e desempenho do produto percebido. Lembrou? Sim, professor. Né? Então, olha lá. Quando o desempenho do produto percebido atende a expectativa, o cliente fica Satisfeito, professor? satisfeito. Isso. Quando o desempenho do produto é abaixo da expectativa, o cliente fica satisfeito. Insatisfeito. Insatisfeito. Não atingiu a expectativa. Não atingiu a expectativa. Uhum. Quando o desempenho do produto supera a expectativa, o cliente fica o quê? Encantado. Encantado. Então, olha só. Satisfazer o cliente, deixar o cliente satisfeito, deixar o cliente insatisfeito e deixar o cliente encantado depende dessa equação, né? Só que para eu atender a expectativa dele, eu preciso saber qual é a expectativa dele, certo? Porque se eu não sei qual é a expectativa do cliente, corre o risco de eu não atendê-lo, porque eu não sei o que ele está querendo. Vocês entenderam, pessoal? A correlação, né? É por isso que ele fala aqui que alinhamento, o que é alinhar? Alinhar é deixar muito claro qual é a expectativa dele, né? O alinhamento é fator determinante para o sucesso, para a satisfação do cliente. Porque se ele tem uma expectativa muito alta, o que você tem que dizer? Eu não tenho expertise para fazer esse trabalho. Eu posso indicar um amigo meu que é mais competente ou conheço uma pessoa, né, que possa atender a expectativa do senhor. Tá? Ter a humildade de reconhecer, né, professor, e ver humildade de soluções. reconhecer, né? Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que foi muito dolorosa para mim, tá? Mas isso aí foi culpa minha, tá? Eu recebi uma proposta de uma empresa para fazer um treinamento na área financeira, certo? Aí eu falei, bom, beleza. Eu perguntei qual é o público-alvo, tal, né? Mas eu acho que a pessoa também no início não foi clara comigo, entendeu? Então eu achava que era um treinamento na área financeira, como é uma área que eu domino, modéstia à parte, eu topei o serviço.
Era um serviço lá em Barcarena, numa daquelas grandes empresas multinacionais, certo? Era uma empresa chamada Imeris, tá? Quando eu recebi a proposta, quando eu recebi o contrato, tinha alguns termos que eu não estava familiarizado, entendeu? E aí eu peguei e mostrei para o meu amigo, eu mostrei para o meu sócio. Eu falei assim, olha, eu estou com um contrato assim. Ele falou assim, isso, Zuki, esse negócio aqui é licitação. E eu falei, putz, grilo, estou ferrado, licitação, não tenho nada de licitação, nada, nada, nada. Entendeu? E aí ficou muito na véspera, tá? Hoje eu vejo que eu tomei a decisão errada. Eu deveria ter esclarecido para a pessoa que está me contratando o seguinte, pessoal, eu deveria ter dado uma desculpa, surgiu um imprevisto, tal, ou então eu poderia ter sido franco e falar assim, olha, eu não tenho capacidade para fazer isso. Eu deveria ter passado para o meu sócio, por exemplo. Mas eu não tive, na época, essa percepção, e aí eu falei para ele, você pode me ajudar? Eu falei assim, olha, eu tenho uma apostila, que inclusive na época eu preparei para o Sebrae, né? E aí ele me passou a apostila, me passou umas planilhas, me deu uma aula, e aí eu fui lá dar o treinamento. Meu amigo, foi a pior experiência de consultoria, de treinamento na minha vida. Por quê? Uma coisa é eu dar aula para micros e pequenos empresários que estão zerados, e eu vou dar uma aula de licitação, tá certo? Outra, pessoal, eu fui dar aula para licitação para o pessoal que trabalha com licitação há 10, 15 anos, entendeu? É como se fosse ensinar o Pai Nosso para o Papa, para vocês terem uma ideia, entenderam? Então, no primeiro dia, até que eu me saí razoavelmente bem, mas no segundo dia eu me estrambiquei, pessoal, entendeu? Por quê? Porque o pessoal percebeu que eu não tinha bagagem, eu não tinha conhecimento técnico suficiente para estar lá, entendeu? Foi um desastre, foi uma experiência horrível, tá? Então, é isso que ele está colocando aqui no slide sobre alinhar a expectativa é muito, muito, muito sério, entendeu? Por quê? Porque se você não sabe qual é a expectativa do seu cliente, corre o risco de acontecer o que aconteceu comigo, entendeu? De ser um grande fracasso. Vocês entenderam? Tá? Resultado, essa empresa nunca mais me contratou para fazer nenhum tipo de consultoria e de trabalho. Ele deve ter pensado, ixi, esse professor Suzuki aí é só enrolação, entendeu? Fiquei com uma imagem péssima da empresa. Eles devem ter feito uma avaliação muito ruim de mim, muito provavelmente, tá? Então, ficou aprendizado, né? Ok? Estou compartilhando com vocês, porque foi um erro meu, né? Inexperiência. O que eu deveria ter feito? Eu deveria ter recusado, né? Porque quando me chamaram, me falaram, você pode fazer uma consultoria na área financeira? Cara, a área financeira, tudo bem, mas a área que eles estavam pedindo não era área financeira, era licitação, que são coisas totalmente diferentes, né? Então, a gente tem que deixar muito claro essa questão do alinhamento. Fui claro? Está claro isso para vocês? Foi Sim? sim, professor. Foi, com Ok? certeza. Sim, professor. Sim, sim. Ok, bora continuar aqui, né? Bora continuar. Aqui está falando proposta de trabalho, né? Quem é que pode ler para a gente? Você pode aumentar a tela? Tá, deixa eu aumentar aqui, peraí. Só um minutinho aqui. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Só um minutinho, tá? Volta aqui. Peraí. Só um minuto, por favor, tá? Mas é isso mesmo, né?
A gente que está fazendo consultoria passa por umas boas experiências. Você tem uma experiência assim, ô Valmiro, uma experiência de que não deu muito certo, que você fracassou, tal? Você tem? Já sim, professor. Compartilha aí com a gente aí. Foi uma vez que eu fui, logo no início, né? Eu fui fazer, no caso, eu fiz o diagnóstico, né? E achei a solução para levar pro cliente, no caso, que foi a questão de levar uma ferramenta para ele, que é a questão do cálculo do ganho unitário, ou seja, quanto ele ganhava em cada produto. Aí o que foi que aconteceu? Eu não entendia tanto sobre a ferramenta, mas mesmo assim, eu insisti em levar para ele, entendeu, professor? Sim. Aí quando chegou quando chegou no dia de fazer a segunda visita com ele, foi muito péssimo. Praticamente foi uma experiência horrível. Aí, tanto que ele teve que complementar, professor, para poder até como é que eu posso dizer para o senhor? Ele teve que complementar, como parece que ele estava me ensinando, entendeu, professor? Ele que estava ensinando Isso, você, né? Aí eu falei, então, foi muito horrível essa experiência, mas assim, que serve como aprendizado, né? Para você não cometer esse erro novamente. Então, o que eu fiz? Cheguei em casa, fui ler, fui ver exemplos para que da próxima vez você vai estar preparado no caso, professor. Então, foi uma experiência desagradável que eu tive. Eu sempre digo, né, que a fórmula para o fracasso é exatamente a prepotência, né? Você achar que você sabe e a falta de preparo, entendeu? Isso, professor, no caso, foi essa situação mesmo. A gente acha que vai dar conta e não se prepara, né? Entendeu? E chega na hora H, passa o maior aperreio, né? Muito bem, proposta de trabalho. A Dимitra conseguiu entrar na sala? Alguém conseguiu entrar na sala ou não? Só vocês dois? Dимitra. Professor, tá bem complicado aqui para mim, que eu tô sem Wi-Fi e a minha internet está com 80%. Entendi. Não, tá bom, depois eu vou deixar gravada a aula para vocês acompanharem, tá bom? Você consegue ler para a gente? Obrigada. Você consegue Consigo. ler? Proposta de trabalho. Existem várias formas de proposta de trabalho. As principais são proposta descritiva, proposta em forma de apresentação e proposta sintética. Ok, obrigado. Proposta descritiva. Você pode ler para a gente? Certo. Proposta descritiva é indicada para clientes mais formais ou para empresas estatais, que requerem o cumprimento de todo um processo. Isso, ok. As propostas tradicionais contêm basicamente uma breve introdução, com agradecimento pela oportunidade, índice de tópicos, dependendo do tamanho da proposta, a definição do escopo, né? Objetivos do trabalho, quais são os benefícios, o que você vai fazer, as etapas e prazos. E como será feito o trabalho, a metodologia, ok? E uma breve descrição da sua empresa e do currículo dos consultores, a remuneração e valores honorários. Então, essa aqui é mais ou menos uma proposta, uma estrutura de uma proposta de trabalho, né? Você agradece o voto de confiança, tarará, né? Você vai colocar quais são os tópicos que você vai trabalhar, dividindo em tópicos, né? Quais são os objetivos que são propostos, o que se espera alcançar na consultoria. Você vai falar sobre as fases, as etapas, as datas, como você vai realizar o trabalho e, no finalzinho, né? Aliás, antes do currículo, você pode colocar, então, o investimento, né? A forma de pagamento, a divisão, e eu geralmente coloco a descrição da empresa e o currículo, eu coloco por fim, por último. Essa é a sequência que eu costumo trabalhar. Ok? Tudo bem? Ok, vamos continuar. Proposta em forma de apresentação. Arão, você consegue ler para a gente? Vamos lá. Proposta em formação de apresentação.
Em alguns casos, o cliente pode dispensar uma proposta extremamente descritiva, deixando ao consultor a possibilidade de fazer uma apresentação da abordagem, da metodologia e das suas credenciais. Nesse caso, o consultor deverá montar ao cliente uma apresentação curta, porém completa. É preciso. É preciso, né? No Preciso. sentido de preciso. E a forma sintética. Valmiro, leia para a gente essa. Proposta sintética. É utilizada quando o consultor já foi diversas vezes com o cliente, identificou as fases de condução do trabalho. Essa forma de proposta envolve uma dose de confiança e empatia muito alta, ou quando o consultor já tenha realizado um serviço anterior e o cliente já conhece a metodologia e competência do consultor. Ok, obrigado. Deixa eu só puxar para cá. Na verdade, eu tenho experiência só nas duas primeiras. Tá? A descritiva, que você prepara uma proposta. Né? Eu posso até mostrar uma proposta minha e como é que eu apresento. Tá? Eu posso até mandar para vocês terem uma ideia e usarem como modelo, caso vocês precisem. Ok? E eu tive uma experiência de fazer uma proposta por apresentação. Ok? Quando a proposta de apresentação foi uma consultoria que nós fizemos lá na empresa Amazon. A empresa Amazon é uma ONG que tem 30 anos, esse que vira e mexe sai no noticiário quando eles utilizam dados de desmatamento da Amazônia, né? Porque ele é uma instituição muito séria, está há 30 anos no mercado, é Instituto do Homem da Amazônia, né? Bom, essa consultoria que nós fizemos foi uma consultoria que nós fizemos em forma de apresentação. Nós preparamos no PowerPoint toda uma proposta do que nós iríamos fazer, a importância, papapá, e nós tivemos que apresentar para a diretoria da Amazon. Aí eles ouviram a nossa... Na verdade, nós fizemos as duas coisas. Mandamos por e-mail a proposta descritiva, com mais detalhes, e fizemos uma apresentação, né, lá na Amazon, não foi nem na Amazon, foi no auditório, sobre as etapas do trabalho que nós iríamos fazer. Okay? Aí levou um tempo e fomos autorizados, nós tivemos que fazer nós fizemos assim, manuais de procedimentos, de tudo com que eles tinham que fazer, ok? E para mim foi um grande aprendizado. Por quê? Porque a Amazon é uma empresa muito, muito, muito séria. Né? E tudo que está lá é dentro da lei, não tem nada, não tem nada, tudo dentro da lei. Né? E eu fiquei impressionado. Por quê? Porque eles são uma empresa que mexe com muito dinheiro. Né? Antes do governo Bolsonaro, eles estavam recebendo do Fundo Amazônia, que são milhões de dólares, que vem da Alemanha, vem da Noruega. Né? Então, eles mexem com muito dinheiro. Então, como eles mexem com muito dinheiro, eles recebem auditorias de empresas internacionais, Fisher Price, empresas de renome internacional. Então, eles passam um pente fino em toda a empresa. Né? Eu fui fazer essa consultoria, mas eu mais aprendi do que ensinei. Na verdade, nós elaboramos manuais de procedimentos, o passo a passo que cada uma das funcionárias tinha que fazer, entendeu? Mas como foi uma empresa super organizada também, foi tudo ok, mas a proposta de apresentação foi as duas. Nós tivemos que fazer a descrição e tivemos que fazer em apresentação, né? Particularmente falando, foi uma das consultorias que eu mais ganhei dinheiro, particularmente falando. Né? A gente já ganhou bastante dinheiro, né, Valmiro, né? Pelo Sebrae, né? Sim. O Sebrae tem uns... O Valmiro já ganhou muito dinheiro, viu? Ganhou, né, Valmiro? Já muito. O Valmiro já ganhou bastante dinheiro pelo Sebrae. Né? A consultoria no Sebrae, se for uma categoria do Sebrae+,
estava pagando R$ 120. E a instrutoria... E, Valmiro, para vocês é o mesmo valor ou não? Olha, no caso, professor, por empresa, atualmente estamos recebendo R$ 129. R$ 129 a Isso. hora. A hora ou por empresa? No caso, por empresa, né? No caso, é por visita. Aí, cada visita que faz, são 2 visitas que fazemos na empresa. Cada Ah, visita sai a R$ 64,50. é? Sim, Pois é. R$ Não, 64,50. então, eu faço parte do Empretec. Lá no Empretec, eles pagam 120. Para quem é líder, porque no Empretec tem líder, credenciado e trainee, né? Então, para quem é líder lá no Empretec, é R$ 120. O seminário tem 60 horas, então dá 6.600, né? E se você fizer um trabalho fora de Belém, tem ajuda de custo que dá uns R$ 2.200. Então, você Ah, trabalha muito uma bom. semana para ganhar 8.000 e pouco, é grana pra caramba, Tá doido, hein? né? É muita grana. É. Então o Sebrae, para consultoria, ele é uma grande vitrine e paga muito bem, né? Ok? Eu me lembro, viu, Valmiro, a primeira consultoria que eu fiz quando entrei no Sebrae foi uns 10 anos atrás, foi em Altamira. Eu não sei se eu comentei com vocês, e foi muito bom, viu? Não pensei que fosse. A minha primeira consultoria que eu fiz na minha vida, há uns 10 anos atrás, foi R$ 8.000. 10 anos atrás, né? 10 Imagina anos hoje. atrás era grana pra caramba naquele tempo lá, né? Então a consultoria, ele é um mercado bem interessante, né? Se você se especializar e se tornar uma pessoa competente, então é um mercado muito bom, né? Tem consultor aí que ganha muito dinheiro, né? Não é verdade? Bom, então a gente vai dando uma parada por aqui, tá? Eu queria recomendar para vocês aproveitarem para assistir os vídeos, tá? Aproveite o resto da manhã, tem uns 4, 5 vídeos bem pequenos, tá? Peguem um caderno e anotem o conteúdo do vídeo, porque eu vou cobrar na atividade. Aí eu devo postar amanhã, tá? Atividade. Inicialmente tinha colocado dia 20, mas vou colocar dia 21, que é o tempo que eu tenho, que eu ainda não preparei, eu vou preparar, eu devo postar amanhã para vocês. Tá bom? Beleza? Perfeito, professor. Beleza. Então tá, então a gente vai se falando e à tarde, às 14 horas, a gente retoma então. Tá bom? Certo, professor. Perfeito. Ok, tchau, tchau. Tchau, tchau a Tchau. todos. Bom Tchau. Bom almoço a todos. Bom Vocês também. almoço.